preposições. Nesta aula, nós vamos então aprofundar sobre as proposições. Tal como foi explicada a relação entre as ideias e os termos, assim também deve ser compreendida a relação entre juízos e proposições. Quando falamos de sentenças, proposições, enunciados, estamos passando do campo inteligível da lógica, na qual operam os juízos, para o campo da linguagem, onde essa mesma lógica é expressa, mas com o uso de termos. Bom, ou seja, então nós vimos que a lógica ela tem esses dois níveis, né? O nível mental e o nível da linguagem. Nós saímos das coisas, fomos para as ideias, para o nível mental, e vamos para o nível da linguagem, que é o nível dos termos. Depois nós temos os juízos, que é uma operação mental, e esses juízos, como nós vimos nas aulas passadas, eles vão agora ser transportados para o campo da linguagem por meio da ideia de proposições. No campo da linguagem, nós temos várias compreensões do que vem a ser a significação. Então, por exemplo, nós temos as frases, que é o conjunto de termos sequenciados que possuem sentido e não estão ligados a nenhum verbo. Por exemplo, fogo, adeus, bom dia, olá, tudo bem, como vai? Tudo isso são frases, ou seja, são sequências de termos com sentido e que não estão, de alguma forma, ligados a nenhum tipo de verbo. Sentença. A sentença é um conjunto de termos sequenciados com sentido e que já apresenta, então, um verbo flexionado, né? Então, se a frase ela não precisa de verbo, se a frase basicamente é uma sequência de termos com sentido sem verbo, a sentença já é uma sequência de termos com verbo. Então, por exemplo, o homem caiu, está chovendo, você está chorando, faça o que eu pedi, faça agora o que eu pedi e por aí vai, né? Qualquer sentença, perguntamos agora, é analisada pela lógica menor? Ou seja, se a frase não tem verbo, mas a sentença tem verbo, a pergunta é, qual tipo de sentença ou quantas sentenças, ou são todas as sentenças que a lógica menor trabalha? Vejamos, qual é a função da lógica menor? Nós vimos que a função da lógica menor é normatizar o pensamento, ou seja, dizer se ele está certo ou dizer se ele está errado. Todas as sentenças elas podem ser avaliadas como certas ou erradas, ou seja, qualquer tipo de sentença eu posso averiguar a sua correção ou não correção. Veja os exemplos abaixo. Perguntar, você vai à escola hoje, está certo ou está errado? Não do ponto de vista gramatical, né? Mas do ponto de vista da compatibilidade ou seja, tem como você dizer assim, está certo dizer você vai à escola hoje? Está certo. Parece meio sem sentido. Uma pergunta, ela tem sentido em si mesmo. Não tem como você avaliar como certo ou errado. Ordenar, fecha a porta, está certo ou está errado? Do ponto de vista da cortesia, pode até seja que está certo ou errado, mas do ponto de vista da própria frase, fecha a porta, está certo ou está errado? Ninguém sabe, né? Declarar, o sapato é azul, está certo ou está errado? Ora, podemos saber se há compatibilidade ou não entre sapato e azul, né? Então, a pergunta é, qual delas não é estranho avaliar certo ou errado? As sentenças que a lógica menor trabalha são as chamadas declarativas, ou seja, nem interrogativas e nem imperativas, tá? Ou seja, as sentenças que a lógica menor trabalha são aquelas sentenças que nós declaramos alguma coisa ou também chamamos de enunciamos alguma coisa. Mas qualquer sentença é declarativa? Veja os exemplos abaixo. Está chovendo, faz frio, ele foi à feira, amanhã terá bife na chapa.
João Goulart é um dos presidentes que o Brasil já teve. Paulo sente fortes dores no pé. Olha só, qual delas é possível saber o certo ou errado? Está chovendo, faz frio, ele foi à feira, amanhã terá bife na chapa, João Goulart é um dos presidentes do Brasil que já teve, Paulo sente fortes dores no pé. A única que se tem certeza absoluta de que está certa é a que diz que João Goulart é um dos presidentes que o Brasil já teve, pois é a única que eu não preciso recorrer às circunstâncias da experiência para responder. Então é a única que tem o que a gente chama de compatibilidade lógica, ou seja, o predicado e o sujeito são ideias compatíveis entre si. Está chovendo ou não, eu não sei se está chovendo ou não, se isso é certo ou se é errado. Eu não sei se vai ter bife na chapa hoje lá no lugar, entende? Então, ou seja, todas as sentenças declarativas em que há uma compatibilidade lógica entre as duas ideias, isso nós vamos chamar então de uma sentença declarativa que tem compromisso lógico. Assim, uma sentença que tem sentido definido em si mesmo, por exprimirem um juízo, admitindo serem julgadas corretas ou incorretas, tais sentenças são chamadas de proposição. Então, uma sentença que tem sentido em si mesmo e que podem ser julgadas como corretas ou incorretas, elas são chamadas de proposições. Para que as sentenças sejam verdadeiras proposições, elas devem assumir a forma clássica, sujeito, cópula verbal e predicado, sendo possível admitir em si mesmo um certo ou um errado. Para a lógica menor, por sua própria natureza formal, todos os verbos são conversíveis ao verbo ser no presente. Então, olha só o exemplo que nós vamos dar. A casa tem uma porta quebrada, é uma sentença. É uma sentença por quê, professor? É uma sentença porque ela não está na forma declarativa da proposição, que é ter um sujeito, uma cópula verbal no presente e um predicado e poder julgar se está certo ou está errado. A casa tem uma porta quebrada, então é uma sentença, não é uma proposição. Agora, se eu digo, a casa é um ente que está com uma porta quebrada, ou seja, aqui ela virou uma proposição que expressa o significado da sentença A e permite o julgamento lógico. Então, eu posso dizer que a casa é um ente que pode ter uma porta quebrada? Sim, claro. Eu posso fazer esse julgamento lógico aqui. Eu posso dizer que a porta pode ter uma parte quebrada. Ter uma parte quebrada pode ser uma ideia compatível logicamente com a ideia de casa? Sim. Mas dizer que a casa tem uma porta quebrada, para saber se isso está verdadeiro ou não, certo ou errado, estaria fora da proposição, ou observar a realidade e voltar. Quando eu digo a casa é um ente que está com a porta quebrada, eu estou analisando não a veracidade da coisa, mas a compatibilidade lógica disso. Não é absurdo a porta ter uma parte de sua dentro da sua composição de ideias, pode ter um atributo porta quebrada, entende? Então, ou seja, você pode ter uma casa que tenha como atributo uma porta quebrada. Isso pode acontecer. Um atributo acidental, não um atributo essencial, né? Bom, olha só um caso número 2. João foi a São Paulo. É uma sentença. Por que é uma sentença? Porque, primeiro, que não está na estrutura clássica, sujeito, cópula verbal no presente e predicado. E segundo, que para saber se isso é correto ou não, eu teria que perguntar para João se ele foi ou não para São Paulo. E eu teria então que ir ao encontro de João, perguntar a ele, saber se ele está mentindo ou não. E por aí vai. Mas se eu digo, João é um ente, João é aquele que foi para São Paulo, ou João é aquele que tem a possibilidade de ir para São Paulo, João é o que pode ir para São Paulo, pronto, aí eu já transformei isso em proposição. Porque não é incompatível, logicamente falando,
a ideia de João com a ideia de ir para São Paulo. A possibilidade ou não de ir para São Paulo, ter essa potência de ir ou não para São Paulo, é compatível com a ideia de João. E se ele foi ou não para São Paulo, a veracidade disso não nos importa. Mas é correto dizer que João é um ente que foi para São Paulo, por potência, né? Então está aí a diferença entre sentenças e proposições. Sentenças, elas podem ser declarativas, né, podem ser interrogativas, elas podem ser imperativas, mas as sentenças que nos interessam são as sentenças declarativas e que fazem o papel de proposição, ou seja, aquelas que, de alguma forma, estão dadas como e julgadas em si mesmo. Bom, então nós terminamos aí essa videoaula sobre introdução a juízos e proposições. Esperamos que vocês tenham